Olá, pessoal, voltamos. E sobre o que a gente estava falando? Aliás, vocês estão acordados aí? Eu sei que é uma matéria pesada, né? O CTB tem um monte de regrinha, de particularidades ali, mas não vamos perder o foco, pessoal. Não vamos perder o foco, que vai valer a pena no final, tenho certeza. Continuem animados aí. Eu sei que é difícil, dá uma respirada e vamos embora, certo? Essa é uma parte melhor da matéria, prometo para vocês. Então a gente vinha falando do que é uma infração. Então qualquer ali descumprimento, qualquer inobservância, seja de uma regra aqui do CTB, de uma legislação que esteja fora, né? A gente fala como legislação complementar, ou mesmo de uma resolução do CONTRAN, qualquer uma dessas vai ser então considerada uma infração pelo CTB, certo? Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções. Lembram que eu falei para vocês que a gente vai estudar as resoluções imensas, né? Toda aquela lista que cai no concurso de vocês. Eu vou conversar com vocês sobre elas. A gente fez uma seleção bacana ali daquelas que são de grande valia, né? Até mesmo porque tem algumas que estão no edital e já foram revogadas, então a gente vai conversar sobre essas resoluções, não se desesperem. O que importa saber é que, quando for o descumprimento de uma norma que esteja na própria resolução, a infração vai estar ali definida, assim como as penas, a consequência, né? A pena que vai ser sofrida pela pessoa, a penalidade que vai ser atribuída à pessoa pelo descumprimento, pela inobservância da infração, vai estar na própria resolução e isso a gente vai ver mais para frente. Legal? Bom, vamos começar então a falar de algumas infrações propriamente ditas. Mais uma vez, vou reforçar aquilo que eu já disse no início, que eu não vou falar com vocês todas as infrações, infelizmente, porque o tempo é curto e a quantidade de infrações é imensa. Então, vocês vão combinar comigo que vão estudar, que vão ler o CTB, para que também tenham conhecimento de outras infrações que estão ali descritas. Aqui eu vou abordar algumas com vocês, mas eu quero que vocês leiam lá. Combinado? Bom, artigo 162, dirigir o veículo. Como? Sem possuir carteira nacional de habilitação, sem permissão para dirigir ou sem autorização para conduzir ciclomotor, que é uma autorização específica ali. Nestas situações, constitui infração gravíssima, ok? Multa, penalidade é uma multa, 3 vezes o valor da multa punida para isto, né, estabelecida para isso, e como medida administrativa, a retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Então, nestas condições, a pessoa vai sofrer esta penalidade e ainda como medida administrativa vai haver a retenção do veículo, só podendo sair dali quando surgir uma pessoa habilitada que possa levar o veículo embora, ok? Se for aquele que estiver conduzindo com carteira nacional de habilitação, permissão ou autorização para conduzir ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de dirigir, isso vai ser considerado o quê? Uma infração também gravíssima. A penalidade, multa também de 3 vezes e a medida administrativa da mesma forma que retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado e aqui tem mais um porém, recolhimento do documento de habilitação, porque nesse caso aqui o documento de habilitação está cassado ou suspenso, então a pessoa não pode circular, não pode conduzir com um documento nessa situação, nessa circunstância. Com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente do veículo que esteja conduzindo. Bom, isso por quê, pessoal? Se a pessoa tira uma carteira de motorista como que vai dirigir só veículo, ela tem lá uma letra específica, que é a letra B. Se ela vai dirigir moto, ela é de uma outra categoria. Se ela vai dirigir, se ela pretende dirigir carro e moto, tem as 2 categorias. Se vai ser um motorista que vai ser empregado, ou seja, que vai se utilizar, que vai dirigir na condição de motorista empregado, é uma outra categoria, e assim vai. Diante de todas, cada categoria ali tem a sua respectiva classificação. Então, se a pessoa, ainda que tenha, por exemplo, autorização para dirigir carro, ou esteja
dirigindo moto, ela também vai sofrer uma penalidade. E qual é essa penalidade? É uma infração gravíssima, a multa vai ser de 2 vezes e a penalidade, a medida administrativa vai ser a retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado para aquela categoria do respectivo veículo. Legal? Se estiver dirigindo com validade da carteira de habilitação, carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias, ou seja, passou o prazo e a pessoa não fez a renovação da sua CNH, o que acontece? É uma infração também gravíssima. A penalidade vai ser uma multa, aqui uma multa simples, sem ser nesse caso de 2 ou 3 vezes, como nos casos acima. E a medida administrativa aqui é o recolhimento da CNH e a retenção também do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Por quê? Porque essa pessoa não é considerada habilitada nessa circunstância em que a CNH dela esteja vencida há mais de 30 dias. Lembrem-se do prazo, ela tem que estar vencida há mais de 30 dias para que a pessoa seja considerada ali infratora nessa infração, né? Nessa conduta aqui, ok? Que mais? Sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, prótese física ou as adaptações do veículo imposta por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir. Vocês já devem ter observado que no documento, aquelas pessoas que tenham uma limitação, como esta professora que vos fala, que usa óculos, precisam conduzir o veículo sempre com os respectivos ali instrumentos que precisem para tanto. Então, no meu caso, o óculos, se é uma pessoa que tem uma deficiência auditiva de um aparelho, se é uma pessoa que tem alguma limitação física, eventualmente uma prótese, isso vem constando no documento, na parte da observação. E a pessoa que tenha essa observação no seu documento sempre deve conduzir utilizando-se daquilo que ela precisa para ter os seus sentidos completos, certo? Não o fazendo, por exemplo, se eu resolver pegar meu carro e dirigir sem óculos, eu vou ser considerado o quê? Uma infratora gravíssima, porque é uma infração gravíssima. A penalidade também é uma multa e a medida administrativa vai ser a retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação de condutor habilitado. Ou seja, eu estou sem óculos. Se alguém vier me trazer um óculos que me permita enxergar e me permita aqui habilitar o veículo com as devidas precauções que eu devo tomar, ok, eu posso tirar o meu carro dali. Caso contrário, vai ter bem que aguardar, vai também ser necessário aguardar que uma pessoa habilitada venha fazê-lo. Senão, além a medida vai ser a retenção do veículo, além, é claro, da multa que a gente sabe que sempre vai haver. Legal? Artigo 163. Entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior. Ou seja, não basta que você seja o condutor infrator. Se você é aquela pessoa que entregou o seu veículo para alguém que esteja com sua CNH vencida, que não esteja usando as lentes corretivas, que esteja com a sua CNH suspensa, cassada, que não tenha habilitação, você também vai ser penalizado, porque isto constitui uma infração nas mesmas penas previstas no artigo anterior, né? As penalidades também são as mesmas previstas no artigo anterior, então aqui vai ser uma infração classificada da mesma forma do que todas que a gente acabou de falar. A penalidade também e a medida administrativa serão as mesmas previstas no inciso 3 do artigo anterior, ou seja, retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado, ok? Então, sempre que a pessoa entregar o seu veículo para alguém nas circunstâncias do artigo anterior, o veículo também fica retido, aguardando que alguém possa vir retirá-lo dali. Artigo 164. Permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do artigo 162 tome posse de veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. Infração, as mesmas previstas nos incisos do artigo 162, a penalidade a mesma e a medida administrativa da mesma forma, a retenção do veículo até que alguém tenha condições de retirá-lo da via. Então, sempre são as mesmas circunstâncias, certo? Verifiquem isso
porque vai infringir na mesma infração. Artigo 165. Dirigir sob a influência de álcool ou qualquer substância psicoativa que determine dependência. Aposto neste daqui, porque isso tem se falado muito nos últimos anos dos motoristas que conduzem seus veículos embriagados ou, porventura, sob efeito de alguma substância psicoativa, de uma droga, por exemplo. Isso, nos termos do artigo 165, é uma infração gravíssima. A multa, prestem atenção, é altíssima, é de 10 vezes o valor, e a suspensão, além disso, a penalidade que vai ser sofrida pela pessoa é a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Foquem nisso aqui, pessoal. São 2 penalidades que vão ter, então, por aquele que conduz o seu veículo nessa circunstância. O que mais? Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e a retenção do veículo, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 270 do próprio CTB. Ok? Vamos falar dele adiante. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em que, em caso de reincidência, no período de até 12 meses, ou seja, se a pessoa praticar, o que é a reincidência? Exatamente isso, a pessoa praticar novamente esta conduta de dirigir sob efeito de droga, sob efeito de álcool, num período de 12 meses, ela vai ser considerada reincidente e aí ela vai receber a aplicação de multa em dobro neste caso, certo? Isso é bastante importante. Artigo 165-A. Também aposto aqui na importância disso, porque a gente sabe que foi muito falado das consequências da pessoa que não queria se submeter ao exame do bafômetro, quais eram as circunstâncias, se era ilegal, se não era. Então, vamos focar nesse artigo também. Recusar-se a ser submetido a teste, a exame clínico, a perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida no artigo 277. O que vai acontecer com a pessoa que esteja nesta situação? É uma infração gravíssima. A penalidade, multa, também de 10 vezes, e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, ok? E a medida administrativa, recolhimento do seu documento de habilitação e retenção do veículo, observado também o parágrafo 4º do artigo 270. Parágrafo único. Aplicam-se em dobro a multa prevista no caput em caso também de reincidência no período de 12 meses. O que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte: não adianta que a pessoa tente fugir do bafômetro, fale, não, eu não vou me submeter porque é ilegal, porque eu não quero produzir, não vou produzir provas contra mim mesmo, né? Toda aquela história que a gente sabe que existe, toda aquela situação, aquela discussão que foi promovida. Tudo bem, não vai fazer o bafômetro? Ok, só que se ela se recusar, ela vai arcar com as mesmas penas. Ela vai arcar com a mesma penalidade, com a mesma pontuação em carteira, com a mesma multa. Tudo isso vai ser aplicado nas mesmas circunstâncias do que se comprovado que ela dirigia alcoolizada. Então, a não submissão vai cair na mesma circunstância nos termos do nosso Código de Trânsito brasileiro. Certo, pessoal? Então, não vamos perder a atenção disso. Artigo 166. Confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança. Infração gravíssima e a penalidade é de multa. Então, a pessoa aqui vai estar na mesma situação do artigo anterior. Também vai ser uma infração gravíssima. A pessoa que entrega o veículo para quem também não esteja habilitado, para quem também não esteja com suas faculdades motoras plenas ali, também, mesmo sendo habilitado,
vai arcar com esta circunstância aqui. Além daquele que está atuando e incidir nessa situação aqui, do artigo 165. Então, o motorista responde e aquele que entregou, que confiou o carro ao motorista, também responde nessa situação, como uma infração gravíssima e vai pagar a multa. Certo? Artigo 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no artigo 65, porque condutor e passageiros devem usar o cinto de segurança, certo? Não o fazendo, infração grave, penalidade multa e como medida administrativa, retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Ou seja, vai ficar parado ali até que ele coloque o cinto. Ok? Ainda que seja algo muito simples de ser feito, se ele não deixar, se ele for abordado e não estiver usando o cinto, é uma infração grave e a penalidade é de uma multa, certo? Artigo 168. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste Código. O que constitui isso? Constitui uma infração gravíssima, cuja penalidade também é uma multa, e retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada é a medida administrativa a que esta pessoa vai se submeter. Certo? Artigo 176. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima. Acho também de extrema relevância que vocês foquem neste artigo. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima. D. Prestar ou providenciar socorro à vítima quando poderia fazê-lo. Ou seja, houve um acidente e o motorista foge quando poderia fazê-lo. Isso é muito importante, porque, mas isso até costuma surgir como uma alegação de legítima defesa depois, porque vocês vão ver que a omissão de socorro também é um crime, além de ser uma infração, aqui em âmbito administrativo também é um crime previsto no CTB. Tamanha é sua relevância pela vida, é claro, daquela pessoa que foi atingida. Então, isso é muito importante, porque a gente deve observar que a pessoa tem obrigação, mas quando ela não pode fazê-lo? Bom, de repente ela vai alegar que estava no meio ali de um tumulto e as pessoas começaram a vir em cima do seu carro, começaram a esmurrar o carro, a pessoa ficou com medo porque ela atropelou um ciclista e aí veio outras pessoas. Enfim, o que fazer nessa situação? Essa situação é bem delicada, é bem séria, porque enquanto você precisa prestar o socorro por aquele que você provavelmente atingiu sem nenhum intuito de prejudicar, de fazê-lo, foi uma questão ali, atingiu a pessoa de forma culposa, você está correndo risco. Então, aqui, a prestação do socorro deverá ser de forma que, ou melhor, a prestação de socorro deve ocorrer quando a pessoa podia fazê-lo. Porque se tinha alguma situação ali em que ela não podia fazê-lo, ela consegue justificar, mas ela também pode providenciar. Se ela mesmo não podia prestar socorro, ela chama um resgate para vir socorrer ali a pessoa. O que importa é que não pode configurar omissão de socorro, porque isso vai, além de ser uma infração, vai ser considerado um crime, como vocês vão ver mais para frente. Além disso, deixar de adotar as providências no sentido de fazê-lo, de evitar o quê? Perigo para o trânsito no local. Então, não é apenas o socorro que deve ser prestado, mas deve-se evitar ali causar um perigo para os outros que vão vir depois de você. Né? Não dá para sair do local ali na confusão que foi causada e de repente acontece um acidente ali atrás por uma omissão sua. Então, é importante que a gente veja que essa infração não é só em relação à omissão de prestação de socorro, mas também em relação de tomar providências no sentido de evitar que outras situações, outros acidentes possam acontecer na via em decorrência de uma conduta sua, certo? Além disso, deixar o condutor de preservar o local de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia, porque isso também, no âmbito do Código Penal, pode ser criminalizado. Se a pessoa modificar ali o local, alguma circunstância, mexer no carro, mudar qualquer coisa ali para alterar, para influenciar o trabalho da perícia, para tentar se eximir de culpa, isso, além de ser um crime previsto no Código Penal, também vai ser uma infração de trânsito, conforme a gente vai ver, mas agora a gente vai fazer aquela pausa e a gente já volta. Até daqui a pouco.